Olá, meus queridos irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. E antes de iniciar o tema desta noite, quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como este, no qual você vai ouvir ou assistir. E em seguida estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a vocês que estão chegando agora pela primeira vez nesse canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, mas ainda não está inscrito, entra lá no YouTube e digita o nome José Claudino. Claudino, aperta o botão inscrever-se, depois dá um joinha e ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Vamos para o tema desta noite, que diz: quem são as criaturas espirituais inimigas? Um dos anjos desenvolveu o desejo de governar outros e assim rebelou-se contra Deus. Mais tarde, esse anjo ficou conhecido como Satanás ou Diabo. A Bíblia diz em Apocalipse 12:9: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chamava Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Depois que enganou Eva, nos 16 séculos seguintes, Satanás conseguiu afastar de Deus quase todos os humanos, com exceção de alguns fiéis, como Abel, Enoque e Noé, como dizem em Hebreus 11, 4, 5 e 7. Diz que, pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca. Nos dias de Noé, outros anjos se rebelaram contra Deus. Eles abandonaram seu lugar na família celestial de Deus, vieram à terra e assumiram corpos carnais. Por quê? Lemos em Gênesis 6:2 que viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Mas Deus não permitiu que as ações deles e ações desses anjos e a resultante corrupção da humanidade contaminassem eles. Causou um dilúvio global sobre a terra, aniquilou todas as pessoas, mas preservou apenas seus servos fiéis, como diz em Gênesis 7:17. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. Assim, os anjos rebeldes ou demônios foram obrigados a abandonar seus corpos carnais e voltaram para o céu como criaturas espirituais. Eles tinham tomado o lado do diabo, que desse modo se tornou governante dos demônios, como diz em Mateus 9:34. Mas os fariseus diziam: ele expulsava os demônios pelos príncipes dos demônios. Quando voltaram para o céu, os anjos desobedientes foram tratados como excluídos, assim como o governante deles, Satanás, como diz em 2 Pedro 2:4. Ora, se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando para o juízo. Embora estejam agora impossibilitados
de assumir corpos humanos, eles ainda exercem uma péssima influência sobre os humanos. Amém, meus irmãos? Como você pode ver, né, existia e existe vários anjos, mas um deles, né, desejou e implantou esse desejo no coração e queria ser maior do que Deus. Com isso, ele conseguiu contaminar algum dos anjos também ali no céu, e ele foi expulso, caiu na terra, e dias ou meses, anos depois, outros anjos se rebelaram, né, deixando o lugar da família celestial, e se rebelaram contra Deus e foram parar no mesmo lugar que ele. Mas aí Deus, vendo que a ação deles era perversa, né, o que ele fez, causou um dilúvio, porque também os humanos foram fazer a vontade dele e não a vontade de Deus. Com isso, Deus aniquilou todas aquelas pessoas. Com isso, eles não, como é espírito, eles não conseguiam ter corpo para ele habitar, né? Porque Deus destruiu tudo que tinha corpos, né? Eles habitavam tanto em animais como também em pessoas. Mas aí, se você continuar lendo aqui, né, Deus diz, exterminando todos os seres que havia sobre a face da terra. Isso está em Gênesis 7:17, mas se você ler o 18 e 19, ele diz que Deus exterminou todos os seres viventes, sendo criança, adulto, velho, animais, todos os seres viventes, Deus acabou com todos. E aí eles não tinham como se apossar de outro corpo, né? E com isso, pela desobediência dos anjos, Deus não perdoou e jogou ele num tormento. Jogou ele num tormento para que ele ficasse lá, preso, até o dia do juízo. Amém? Que você possa saber que se existe um anjo bom, existe um anjo mau. Se existe o bem, existe o mal. Se existe o céu, existe o inferno, né? Mas para isso, os salvos em Cristo, os de Cristo, Deus o livra. Deus não deixa, né? Ele diz que nós seremos uma nova criatura. E uma vez que a gente é salvo em Cristo, entrega a nossa vida ao Senhor de coração, aquelas coisas velham, né? Então, se a pessoa andavam fazendo esse tipo de coisas, né, espiritismo, frequentando aqueles lugares, essas coisas, uma vez que ele se entrega a Jesus de coração, essas coisas são passadas, né? Aí é uma nova criatura. Então, por ele ser uma nova criatura, essas coisas não entram mais nele. Amém? Então, que você possa meditar no tema desta noite, que quem são as criaturas espirituais inimigas, né? São tantas, mas a pior deles é aquela que quer nos destruir, que tem raiva de nós, que somos uma criatura perfeita nas mãos do Senhor. Ele tem raiva porque ele queria tomar posse de nós e o nosso Deus não permite. Amém? Vamos orar para entregar tudo na mão do nosso Senhor, inclusive esta madrugada e o dia seguinte, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, fortalece-me para resistir ao inimigo. Senhor Deus, sei que não preciso ter medo de enfrentar o inimigo na batalha, como diz em Deuteronômio 23. Obrigado, Senhor, porque apesar das tentativas dele de me prender, Tu me concedes, Senhor, poder para escapar de todas as suas armadilhas, como diz 2 Timóteo 2:26. Obrigado, Senhor, porque és meu escudo, pois ando nos teus caminhos. Provérbio 2:7.
Ajuda-me, Senhor, e não ajuda-me, Senhor, a não me deixar vencer pelo mal. Dar-me força para triunfar sobre ele. O mal com o bem. Romanos 12, 21. Esconde-me, Senhor, das intrigas dos perversos, no abrigo da tua presença, Senhor. Salmo 31, 20. Enquanto eu permanecer forte em ti, o inimigo não será capaz de me derrubar, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada na tua presença. Obrigado, Senhor, por todo esse que está escrito nesse canal. Te peço, Senhor, nessa madrugada, visita cada um, supra a necessidade de cada um, Senhor, e atende o pedido deles, conforme tua vontade, Senhor. Te peço também, ajuda para que ele venha resistir às tentativas do inimigo sobre a vida dele. Visita, Senhor, a casa, a família, trabalho, os bens. Ajuda, Senhor, ajuda cada um, para que ele possa sempre triunfar sobre as obras malignas e as tentativas do inimigo sobre a vida de cada um. Senhor, ajuda aqueles que estão enfermos nos hospitais ou em sua residência. Cura, salva, liberta em nome de Jesus. Te peço, Senhor, abençoa todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas tuas palavras e que essas palavras entoem no coração, na mente e no juízo. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Obrigado porque usa a minha vida para o bem de outros, em nome de Jesus. Nos dá a madrugada em paz, tranquila, reparadora na tua presença, e nos dá um amanhecer de bênção e paz e sabedoria. Nos ajude a tomar melhor decisão em tudo que a gente for fazer, em nome de Jesus. É assim que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Entra no canal, dá um joinha para crescimento da palavra e para crescimento do canal. Ativa o sininho para ficar em dias e compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.